Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo, nesta manhã, para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que passam por problemas físicos, psíquicos, emocionais, espirituais, aqueles que estão nos hospitais ou em casa, acamados, ou nas UTIs. Peçamos que o Senhor bondoso dispense graças e bênçãos sobre cada um deles. Também rezemos por aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os receba no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra a memória facultativa de Santa Isabel de Portugal, filha dos dois reis de Aragão. Nasceu em 1271. Ainda muito jovem, foi dada em casamento ao rei de Portugal, com quem teve 2 filhos. Dedicou-se de modo particular à oração e às obras de misericórdia, e suportou muitas tristezas e dificuldades com grande fortaleza de ânimo. Depois da morte do marido, distribuiu os bens entre os pobres e tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Morreu em 1336, quando intermediava um acordo de paz entre seu filho e seu genro. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, este Santo Evangelho, através de uma observação na vida e na vocação de Santa Isabel de Portugal, nós podemos olhá-lo com bastante profundidade na proposta de Jesus. A proposta de Jesus, ela fica bem ao final do Evangelho. Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, olhando para a proposta de Jesus, que veio para resgatar aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam à mercê do pecado e da morte, Jesus age aqui com plena caridade e com pleno amor. Aos olhos dos religiosos da época, Mateus era um homem de segunda, terceira, quarta classe, quinta classe, ou seja, era um pecador público, era alguém que estava longe dos preceitos de Deus, era alguém que não vivia os mandamentos da lei de Deus, não vivia a caridade, a bondade, a ternura, o amor, longe disso. O problema dele era bolsos cheios, era cobrar aquilo que era justo e injusto. Porque o justo ia para o seu patrão, que era o governo, que era o rei, que era o império. E o injusto, que era a demais porcentagem acima do que era justo, ia para o seu bolso. E era assim que funcionava. Então, portanto, era um pecador público. E Jesus, ele olha para este homem e o chama. Segue-me. E ele, mais que depressa, levantou e seguiu a Jesus, sem nem sequer pensar em consequências, no que poderia acontecer, nada disso. Simplesmente seguiu. Com isto, foi mesma coisa que Jesus tivesse jogado um fermento em uma massa. E na casa de Mateus, ali onde Jesus estava à mesa, por ser na casa de um pecador público, de um homem desqualificado diante dos olhos dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos anciãos do povo, dos escribas, era um homem desqualificado. Mas existia muita gente que era do seu meio, do seu modo. Muitos que não acreditavam em Deus e nem mesmo no império. Não acreditavam em nada. E estas pessoas, quando viram Jesus na casa de um pecador, eles se sentiram pessoa, se sentiram alguém importante e deram-se a oportunidade a si mesmo de se aproximar de Jesus. E foram e encheram a casa de Mateus. Mas, como não bastasse, os fariseus
os mestres da lei, os chamados puros e nobres daquela época, vieram até os discípulos e começaram a repreendê-los. O vosso mestre come com pecadores. Jesus, ele olha para tudo isso e toma a palavra, e aí ele demonstra o objetivo da sua missão, que é resgatar almas. E aqui nesse resgatar almas, tem um ponto muito importante, porque todos estes gentios, podemos chamá-los, estes pecadores, de gentios, que quando viram e ouviram a palavra de Jesus, o seguiram e mudaram de vida. Estes homens foram transformados. Eles não permaneceram na mesmice. Então aí tem um diferencial. E um diferencial muito grande, principalmente nos dias de hoje, quando nós ouvimos discursos fajutos, discursos hipócritas, discursos diabólicos. E onde estão esses discursos? Dentro das igrejas, dentro dos templos católicos. Estou falando de católico, sou católico para católico. E quais são estes discursos diabólicos? Que Jesus, ele não olha para o pecado, ele olha para o pecador. Até aí está certo. Jesus, ele olha com caridade para o pecador. Mas a partir do momento que o pecador encontra-se com Jesus, este pecador, ele se transforma numa nova pessoa, numa nova criatura. É interessante que, aí nesses discursos totalmente às avessas, é colocado que Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pecadores. Então todos são dignos de chegar à mesa da Eucaristia. Ninguém precisa se confessar, ninguém precisa de abster-se desta vida podre para seguir Jesus. É interessante que eles não citam Paulo, São Paulo. Não citam Saulo, o perseguidor de cristão. Porque se citar Saulo é um tapa na cara. Porque Saulo era perseguidor, pecador, destruidor de cristãos, mas ao encontrar-se com Jesus, ele compara a vida velha, compara os bens, compara tudo como se fosse lixo para seguir a Cristo. A este, nenhum dos hipócritas, nenhum dos fariseus dos dias de hoje fala um A. Mas fala que Jesus andava com pecador, o pecador era aquele que Jesus tinha predileção. Realmente Jesus tem predileção, mas predileção por aquele que se converte. Aquele que não se converte, ele vai para o inferno, ponto e basta. Nós precisamos desta retidão de pregação e desta retidão do Santo Evangelho. Nós precisamos deixar aqueles que nos ouvem com a purga atrás da orelha, no mínimo preocupados. Se não mudar de vida, se não se transformar, se não se abster do pecado, se não voltar para Jesus, se acaso não viver os mandamentos de Cristo, no final é fogo, enxofre, choro e ranger de dentes. E para os pregadores também, estes fariseus dos dias de hoje, estes hipócritas dos dias de hoje, que ameniza o pecado,
que pinta o pecado como algo bom, bonito, gostoso, prazeroso e satisfatório. Então nós temos esse tipo de pregação, e é esse tipo de pregação que não salva e que perde almas e mais almas e mais almas. E ao final, estes pregadores descerão com o seu rebanho aos pés de Lucifer, aos pés do demônio, porque foi um adversário de Jesus. Foi alguém que não testemunhou Jesus. Jesus olha com predileção para o pecador. Jesus quer que todos se convertam, todos mudem de vida, todos vivam a graça, peregrinem nesta terra para no final se unir a Ele na glória celeste. Mas esta pregação, muitas vezes ela é invertida, muitas vezes ela é deturpada e agrada as consciências dos dias de hoje. Agrada muitos que estão na vida de pecado, com os pecados de estimação e não se transformam e não abandonam. E aí ficam felizes. Felizes agora e tristes para sempre, se caso não se converter e morrer no pecado. É isso que acontece. Então, portanto, meus amados, voltemos para Jesus. Façamos como estes homens, que quando viram uma oportunidade de se aproximar de Jesus, se aproximaram, beberam da fonte que é Cristo, alimentaram-se da sua palavra e mudaram de vida para receber a salvação eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia, repleto das graças e bênçãos de nosso bom Deus.